Sou a babaca por exigir que meu marido e eu gravemos um vídeo dizendo que consentimos com um relacionamento aberto antes de permitir isso? Venho pensando há um tempo se deveria realmente postar isso, mas como não me sinto confortável em discutir isso com a família ou amigos, achei que vir aqui anonimamente seria melhor. Eu, mulher, 35 anos, estou com meu marido, homem, 35 anos, desde que tínhamos 15 anos no ensino médio e nos casamos quando tínhamos 25, depois que nossa primeira filha nasceu. Somos o único parceiro um do outro em tudo, e eu achava que estávamos bem, até meu marido dizer que não estávamos. Tudo começou quando nossa primeira filha, hoje com 10 anos, nasceu, e a dinâmica do nosso relacionamento mudou. Admito que foi um desafio, mas achei que estávamos nos saindo bem, até que engravidei novamente e tivemos os gêmeos, meninos, 6 anos. Foi um período difícil, entre criar os filhos, ambos trabalhando, cuidando da casa e tentando economizar para um lugar maior. Honestamente, comecei a me perguntar se conseguiríamos seguir em frente. Fizemos terapia de casal, e depois que todas as crianças começaram a ir para a escola, senti que meu marido e eu íamos ficar bem. Nos mudamos para nossa casa, conseguimos organizar os empréstimos estudantis, recebemos ajuda com os cuidados das crianças. Tivemos avanços nas carreiras e conseguimos estabelecer noites de encontro mensais para focarmos apenas em nós dois. Não era perfeito, mas eu realmente acreditava que estávamos bem. Até que um dia meu marido veio me falar sobre querer trazer mais emoção para o relacionamento. No começo, achei que ele só queria apimentar as coisas, e eu topei. Fizemos isso, mas depois ele começou a soltar pequenas dicas de que queria algo mais, e me perguntava se eu já tinha me arrependido de quando nos conhecemos. Demorou um pouco para eu ser honesta comigo mesma e com ele, mas finalmente admiti que havia coisas que eu gostaria de ter feito diferente. E ele aproveitou esse momento para sugerir abrir o casamento. Fiquei chocada, confusa, magoada, e o pensamento de traição passou pela minha cabeça. Ele me garantiu que não era isso, e me mandou artigos e vídeos sobre não monogamia ética, mas no início eu não estava aberta a isso. Infelizmente, meu marido não parou e continuou insistindo nisso a ponto de arruinar nossas noites de encontro. Depois de um ano, cedi só para acabar logo com isso, mas insisti em estabelecer algumas regras. Uma delas foi que eu queria que nós dois nos sentássemos juntos e gravássemos um vídeo consentindo com o fato de permitir que o outro tivesse um parceiro. Quando meu marido perguntou por que, eu mostrei a ele um post sobre uma mulher que estava em um relacionamento aberto com o marido, e um dia, enquanto ela estava com o namorado, um parente do marido a viu, tirou fotos e depois a confrontou com toda a família. Eles a acusaram de traição, e o marido deixou que ela levasse toda a culpa. Eu jamais quero estar nessa posição. Mas meu marido descartou isso, dizendo que o que aconteceu com ela não aconteceria conosco e que mais ninguém precisa estar no nosso relacionamento. O que achei ironicamente risível. Disse a ele, sem vídeo confirmando o consentimento, sem relacionamento aberto. Meu marido acha que estou sendo paranoica, irracional, egoísta, injusta e inflexível. Sou a babaca? Edit? Não entrei em muitos detalhes, mas as outras regras são que teríamos que usar proteção com outros parceiros, fazer exames com frequência e, se houver uma gravidez fora do casamento, mais provável da parte dele do que da minha, já que estou usando anticoncepcional de longo prazo, então o casamento acabaria, porque eu não vou ser madrasta. Atualização, 25 de maio de 2025. Olá a todos! Algumas coisas mudaram, e como ainda recebo mensagens privadas de vez em quando sobre isso, decidi dar uma atualização da minha situação. Provavelmente vão se passar muitos meses até eu trazer novas informações, se eu voltar a atualizar, de fato. Indo direto ao ponto, decidi dar ao meu marido o que ele queria e vou entrar com o pedido de divórcio. Para mais detalhes, continue lendo. Depois de mais uma discussão sobre abrir o casamento, meu marido fez uma cena, saiu de casa e não voltou até o dia seguinte. Já era tarde, e eu sabia que ele tinha bebido mais cerveja do que o normal, então fiquei preocupada e tentei ligar e mandar mensagens. Ele não respondeu, mas enquanto eu andava pela casa preocupada, percebi um som de notificação bem na hora em que enviei mensagens para ele. Acabei encontrando o iPad que ele costumava usar e que estava planejando dar para o enteado da irmã dele. Percebi que o aparelho ainda estava vinculado ao celular dele. Contra o peso na consciência que começou a crescer dentro de mim, olhei o iPad e descobri que ele estava trocando mensagens com outra mulher do trabalho há meses. E não eram mensagens de trabalho ou coisas platônicas. Muitas eram bem picantes e incluíam fotos íntimas de vez em quando. Eles não mostravam os rostos, mas eu conheço o corpo do meu marido, e a garota com quem ele estava se comunicando esqueceu do espelho atrás dela, que mostrava uma tatuagem que ela tem no ombro. Então, mesmo sem um rosto, eu sabia quem ela era. Segundo as mensagens, eles ainda não tiveram relações, mas já fizeram outras coisas e fizeram piadas, comentários sobre mim. Para piorar, ele também vinha mandando mensagens para alguns amigos e primos falando sobre mim, dizendo o quanto acha meu corpo nojento desde que tivemos filhos. Dizia que odeia o fato de meus seios terem pequenas estrias e não estarem mais no lugar de antes e que me ressentia por colocar meus desejos de maternidade acima das necessidades do parceiro, ou seja, minha decisão de amamentar em vez de usar fórmula, como ele sempre sugeria. Meu coração se partiu e chorei enquanto lia as mensagens.
Acho que não fui tão silenciosa quanto pensava, porque meu filho acordou e me perguntou se eu estava bem. Acabei levando ele para a cama comigo e dormimos abraçados. Acordei com minha filha trazendo café da manhã, pão com geleia, uma tangerina descascada e um pouco de cereal, e me dizendo que tinha ouvido eu e o pai discutindo. E queria me animar porque sabia que eu estava triste. Isso me deixou furiosa por dentro, não com as crianças, mas com meu marido. Como esse homem tem a audácia de submeter essas crianças lindas a esse tipo de caos só porque queria transar com outras pessoas? Naquele momento algo dentro de mim quebrou emocionalmente, e eu deixei de sentir qualquer carinho ou amor por ele. Parte de mim até torceu para que algo ruim tivesse acontecido com ele enquanto estava fora, seria um corte mais limpo para mim e para as crianças. E eu ainda teria o benefício da apólice de seguro de vida dele. Talvez eu devesse procurar uma terapeuta por pensar isso? Depois de terminar o café da manhã com as crianças, deixei que fossem brincar enquanto eu comecei a pesquisar advogados de divórcio e as leis do meu estado sobre casamento e separação. Meu marido voltou no início da tarde, ainda sem dizer onde esteve, mas eu não me importei. Enquanto ele tomava banho, eu disse que ele tinha minha permissão para abrir o casamento, sem necessidade de vídeo ou declaração por escrito. Ele ficou eufórico, e de repente voltou a ser aquele homem divertido e atencioso de antes, o que me deu náuseas. Ele prometeu nunca levar nenhuma de suas conquistas para nossa casa, onde as crianças poderiam ver, e prometeu usar proteção. Mas a palavra dele não significa nada para mim agora. Nos dias seguintes, usei meus intervalos de almoço para fazer reuniões por telefone com advogados, e acho que encontrei o ideal para mim. Desde que dei o sinal verde para ele, ele não está mais tentando esconder suas aventuras, até me mostrou o perfil dele no Tinder. Eu apenas sorrio e não digo nada. Estou apenas coletando o máximo de provas possível para entregar ao meu advogado. Meu plano é dar entrada no divórcio e me passar por esposa traída, dizendo à família e amigos que descobri a traição, e mentindo que jamais dei permissão para isso. Ninguém fora meu advogado sabe que estou preparando o divórcio de fato, e não existe nada que me faça mudar de ideia. Obrigada por ler.